Ele disputou Copa do Mundo com a seleção brasileira, jogou na Europa, vestiu a camisa de gigantes no Brasil, jogou ao lado de craques como Zico, tricampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, campeão mundial e muitos outros títulos na carreira. Mas afinal, que fim levou o Tita? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Milton Queiroz da Paixão, mais conhecido como Tita, nasceu no Rio de Janeiro em abril de 1958. Depois de 7 anos nas divisões de base do Flamengo, o Tita estreou pelo profissional do rubro-negro em 1977. Ele participou de todas as conquistas do Mengão na época de ouro, logo no início dos anos 80. Apesar de ser um meia, ele foi deslocado para a ponta, justamente para que ele pudesse jogar com o Zico, o galinho da Gávea, que indiscutivelmente era dono do meio-campo do clube e já dividia aquele espaço com o Andrade e o Adílio. Pra Tita, que era um monstro de jogador, não ficar de fora, ele foi deslocado e continuou sendo um jogador de extrema importância, entortando os adversários e mostrando sempre muita qualidade. Ah, meu amigo, que Flamengo era aquele! Depois de arrebentar no Mengão pela ponta direita e participar das principais conquistas do time, onde ele ganhou os estaduais de 78, as 2 edições do campeonato realizado em 79 e do campeonato de 81, dos brasileiros de 80 e 82, além, é claro, da Libertadores e do Mundial de 81, 3-0 no Liverpool ficou marcado na história. Bom, em 83 ele foi emprestado para o Grêmio e manteve o seu costume, sabe aquele costume de ganhar taças importantes, e ajudou o tricolor gaúcho a conquistar a Libertadores de 1983. O Flamengo, sentindo falta do Tita, o chamou de volta em outubro do mesmo ano, o que acabou impedindo o craque de disputar a final do Mundial contra o Hamburgo. Olha, e se o Tita tivesse, o Grêmio com certeza teria ganho de muito mais do time alemão. Ainda assim, o tricolor faturou o Mundial sem o Tita e ficou aquele gostinho de injustiça com o Tita por parte do Flamengo, mas não pense que isso mudou nada não, viu? Ele não fez corpo mole no Flamengo, seguiu jogando fino da bola. Inclusive o Tita, que ficou conhecidíssimo por usar a camisa 7 no Mengão, como o Zico tinha saído pro futebol italiano, ele assumiu a 10 do Flamengo e o comando da armação de jogadas do rubro-negro. E como a Europa e as altas cifras desde sempre não podiam ver um craque brilhando por aqui, resolveram também levar o Tita, e Tita foi para a Europa, jogou no Bayer Leverkusen, onde venceu a Copa da UEFA. Antes de voltar ao Brasil, ainda teve uma passagem pelo futebol italiano, que era o auge, a nata do futebol europeu na época. Ele jogou pelo Pescara em 89, voltou ao Brasil e, por incrível que pareça, foi justamente defender o Vasco da Gama, rival do Flamengo. Na curta passagem pelo poderoso gigante da colina, o Tita faturou 7 títulos, sendo o principal o Brasileirão de 89. Ele voltou ao Flamengo em 1990 e foi nesse ano que ele recebeu a oportunidade de disputar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. No ano anterior, o Tita havia sido campeão da Copa América com o Brasil. Como eu já te disse, ele tinha esse costume feio de ficar ganhando títulos por onde ele passava. Na Copa do Mundo, no entanto, o Tita acabou não jogando. O Lazzaroni, entre tantas as outras, fez mais essa e não colocou o Tita em campo. Bom, o Tita, ainda depois de jogar pelo Flamengo, depois do ano de 90, acabou indo para o futebol mexicano, que era um mercado interessante para os brasileiros na época, passou pelo León, pelo Puebla, e ele encerrou a sua carreira de forma inusitada no Comunicazione, um clube da Guatemala, em 1997. E depois da passagem brilhante como jogador, o Tita passou então para a função de treinador e dirigiu algumas equipes, inclusive o Vasco da Gama, a convite do seu grande amigo Roberto Dinamite, quando o Dinamite foi presidente da equipe. Bom, o Tita não teve como treinador os mesmos bons resultados que ele conseguiu como jogador, e o último time que ele comandou foi o Macaé, isso em 2016. Hoje o Tita curte a aposentadoria jogando golfe, um esporte que ele começou a praticar lá no período que ele jogou na Alemanha. Mas e você, se lembra do craque da camisa 7 do Flamengo? Ele teria vaga no seu time? Deixa aqui nos comentários e não esquece também do like no vídeo. E quanto a mim, você já sabe, né? Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!